Olá, muito boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Entendi Direito, um podcast que é realizado pelo portal Diário de Justiça, com apoio do portal Regional News e produção do For Studio. Hoje temos um entrevistado muitíssimo especial aqui conosco, é o diretor do Procon de São Paulo, Fernando Capês, doutor Fernando Capês. Mas antes de iniciarmos o bate-papo com ele, que com certeza promete ser muito esclarecedor, principalmente em relação ao direito do consumidor, até porque é o diretor do Procon de São Paulo, vou cumprimentar primeiro os meus colegas de bancada, doutora Marta, muito boa noite. Boa noite, Renata, boa noite, Denis, boa noite, doutor Fernando. Uma alegria receber o doutor Fernando. Doutor Fernando várias vezes já veio ao ISCA Faculdades, os alunos adoram. Já fiz convite também para a Semana Jurídica e o doutor Fernando sempre falou de processo penal com a gente. Então agora, hoje, sobre consumidor, matéria super importante, agora todo mundo querendo saber, aguardando. Muito bem-vindo. Boa noite, Denis. Boa noite, Renata. Boa noite, Marta. Boa noite, doutor Fernando Capês, que está conosco aqui. Renata, além de diretor do Procon, tem uma bagagem incrível no meio jurídico, que é referência, inclusive, nas faculdades de Direito, né? Boa noite, doutor Fernando Capês. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo conosco. Muito boa noite, Renata. Boa noite, minha querida colega, a professora Marta, minha amiga, Denis, Murilo Félix, deputado estadual. Queria agradecer aqui a todos essa simpática acolhida nessa noite tão agradável, poder conversar aí com o Portal Jurídico, com todos os nossos aí internautas, ouvintes que estão nos acompanhando. Pois é, e não podia ser diferente, né? A nossa primeira pergunta é: num momento de pandemia em que as empresas, todos precisaram se reinventar, né? Fazer vendas online, aliás, foi a forma que muitos viram de sobreviver. Como é que foi, como é que está sendo proteger o consumidor num momento como esse? Olha, Renata, essa pandemia do coronavírus foi um evento extraordinário de repercussão catastrófica nas relações de consumo. Nunca antes na história da humanidade um evento afetou todos os contratos de todas as áreas em todo o planeta ao mesmo tempo. Provocou uma queda abrupta no poder aquisitivo da população. O núcleo de inteligência da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, que é do Procon, constatou que 70% das pessoas teve queda no poder aquisitivo, seja pela paralisação das suas atividades comerciais, empresariais, seja pela perda do emprego ou redução do salário. E 90% aponta uma subida no custo de vida. E o Procon teve que lidar com isso. De um lado, você tem um fornecedor ameaçado de quebra pela paralisação da atividade econômica, de outro, um consumidor sem poder aquisitivo precisando consumir. Fiscalizar a alta nos alimentos, no botijão de gás, no seguro-saúde, cancelamento de passagens aéreas, cancelamento de shows, espetáculos e eventos, plataformas digitais vendendo e não entregando, golpes aplicados generalizadamente pela internet. E tudo isso foi um enorme desafio para que o Procon agisse com eficiência, com rapidez e com equilíbrio, para proteger o consumidor naquilo que é absolutamente justo e também não quebrar o fornecedor para que a gente não paralisasse a atividade econômica. Sim. E essa demanda teve um aumento muito grande. O Procon, a estrutura, vocês tiveram algum aumento, ajuda? Porque muito, né, doutor? Olha, Marta, logo que eu assumi o Procon, eu cheguei a uma conclusão. O Procon só vai funcionar, isso antes da pandemia, em janeiro de 2019. Ele só vai funcionar se o consumidor tiver um instrumento rápido, imediato, desburocratizado, sem fila, sem custo, fácil de entender, por meio do qual ele possa ecoar a sua reclamação. Se ele tiver, vamos imaginar uma cidade como São Paulo, onde você sai de Parelheiros até Guaianazes, você leva 4 horas sem trânsito. Se o consumidor tiver que se deslocar fisicamente da onde ele foi lesado
até um posto de atendimento do PROCON. Ficar numa fila, preencher à mão uma reclamação. O funcionário do PROCON ter que entender a letra dele, depois enviar ao fornecedor. Claro que ele não vai reclamar e o PROCON não vai funcionar enquanto órgão de defesa do consumidor. Pode até ser um órgão que multa, não mais do que isso. Então, nosso primeiro desafio foi informatizar todo o PROCON. Hoje, o PROCON, você pega o seu aparelho celular, você vai no Google, da onde você estiver, e escreve PROCON SP. Abre a página do PROCON. Na página do PROCON tem uma barra gigantesca, não tem como não enxergar. Faça aqui sua reclamação. Nossa, de extrema importância. Em 2 minutos você faz a sua reclamação. Feita a reclamação, o fornecedor é notificado no dia seguinte, online, na mesma hora, sem trânsito, sem motoboy, sem correio, na hora, eletronicamente. E ele tem 72 horas para atender o consumidor. Tivemos 2 milhões de reclamações e 81% de solução em 72 horas. Mas isso não 2 foi... milhões em quanto tempo? Em um ano. Em um ano, esse Nossa, último é um ano aí volume de alto. pandemia. Exatamente. Denis, você me desculpa, só para a gente não perder a linha de raciocínio aqui, me permita me chamar de você. Me chamem de Capês, por Capês. favor. Como na minha certidão de nascimento não tem doutor. Não tem tem só doutor, Capês. né? Que bom. Capês, você tem falado dessa maior praticidade com a informatização para que o consumidor se sinta de fato com suporte, com assistência para poder fazer reclamação e o PROCON poder agir, certo? Mas nós estamos falando de muitas pessoas que não têm habilidade, né, com celular, com computador, está ali nas redes sociais, mas assim, reclama pelo aplicativo do PROCON, pelo site do PROCON, mas é difícil para muita gente. Para a gente pode ser fácil, mas para muita gente que é lesada, né, o senhor, a senhorinha, que tem um celular, mas eles não sabem. Então, assim, além da informatização da instituição, também há uma necessidade muito grande de conscientização dessas pessoas, né? Sobre esses canais, sobre tudo. E de quem é também a responsabilidade, instituição, família, como é que podemos conscientizar essas pessoas? Excelente pergunta, Renata. Ao mesmo tempo em que o PROCON informatizou e facilitou esse acesso ao consumidor, que inclusive, quando faz a reclamação, recebe um protocolo por SMS. E acompanha online. E caso não haja acordo, é feita uma audiência também online com o conciliador. Mas, ao mesmo tempo, nós mantivemos uma equipe com 3 servidores muito trabalhadores. O Francisco Martucci, o José Silvio e o Eduardo Prata. Eles rasgaram o estado inteiro abrindo convênios com PROCONs municipais. Nós vamos chegar a 400 municípios conveniados. Quando eu assumi, tínhamos menos de 200. Em cada um destes PROCONs municipais tem um posto de atendimento em que o munícipe conhece o endereço, se sente à vontade, ele faz a sua reclamação. Nós estamos colocando postos do PROCON na capital, nas delegacias de polícia, que é um endereço fácil, que todo mundo sabe chegar lá dentro para ajudar. Conseguimos o encaminhamento de 230 viaturas, carros para cada um desses PROCONs. Estamos equipando com computadores. Eu visitei aqui o PROCON municipal de Limeira, conversando com a presidente do PROCON, verificando quais são as suas necessidades. Então, existe essa dupla face do PROCON. O acesso rápido pela internet e, ao mesmo tempo, o contato físico. E, para completar a resposta à sua pergunta, nós criamos uma escola. Marta, professor sempre quer criar uma escola, né? Então eu criei a Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, que faz vídeos, cartilhas, orientação. Criamos agora o PROCON racial para combater o racismo nas relações de consumo. É um assunto que nós vamos entrar daqui a pouco. E tudo isso é através de orientação ao fornecedor, a linha que ele não pode cruzar. E ao consumidor, quais são os seus direitos, através da escola e conscientizando, como você bem colocou. Essa escola é virtual? É uma escola virtual, mas também ela se desloca fisicamente
para cursos de formação, de orientação, de preparação e palestras em todo o estado de São Paulo. É o PROCON mais importante do país, corresponde a metade de todo o movimento nacional, e os PROCONs do Brasil inteiro vêm a São Paulo pedir apoio, orientação. Inclusive, existe uma presidente PROCON, que ela é uma lenda PROCON. Eu vim do direito penal, processo penal, do combate à área de improbidade, e vim para essa área. Hoje eu escrevo, toda terça-feira eu escrevo um artigo sobre direito do consumidor, publico no site Migalhas. Mas eu vim da área de processo penal. Pode começar no Diário de Justiça também, Então, né? toda terça no site Migalhas Consumidor, toda quinta no Conjur, e vídeos todos os dias. Ai, Capês, mas eu quero assistir o vídeo. Todo dia tem um vídeo? Todo dia tem um vídeo de 30, 40 segundos comentando juridicamente um fato, um acontecimento do dia a dia. Alec Baldwin responde por homicídio, tendo matado a diretora de arte ou não? Todo dia tem uma novidade, tem um comentário. Toda terça um artigo de consumidor, toda quinta. Mas como é que eu faço? Se você entrar no meu Instagram, @FernandoCapês, se me seguir no @FernandoCapês, você vai ter acesso a todos os vídeos até hoje, a mais de 100 aulas que estão publicadas e aos artigos. Então eu acabei escrevendo e me entrando nessa área. Mas eu não era. Tem uma lenda viva no estado do Paraná que ela diz o seguinte, a Cláudia, ela é um símbolo da defesa do consumidor. Ela diz o seguinte, o pessoal vai perguntar lá, eu vou ver o que o Capês e o PROCON de São Paulo vai fazer, que nós vamos ir atrás. O que significa isso? Pragmatismo. A população precisa de ações práticas, de soluções. Eu gosto de filosofia, escrevo sobre direito filosófico também, mas menos filosofia e mais ação é o que o país precisa. Capês, antigamente eu acompanhava com mais frequência a lista de empresas que lideram as queixas no PROCON. Então você tinha call center, você tinha serviços bancários, empresas de telefonia. Com a incidência da pandemia, como que ficou essa lista? Teve uma mudança? Entraram algumas empresas relacionadas a, por exemplo, deliveries? Como que está a lista hoje das empresas campeãs de reclamações? Quais são os serviços que têm mais queixas da população? Ótima pergunta, Denis. Com essa migração do comércio físico para o comércio online, as plataformas digitais se tornaram as grandes vilãs. Ao mesmo tempo que elas são a enorme facilidade para o consumidor, as reclamações têm vindo de lá, porque elas não entregam no prazo, ou entregam produto danificado, ou entregam com preço que não é aquele que foi prometido. Só uma empresa, a Facili, teve quase 200 mil reclamações em um ano. Olha o movimento, Marta. Imagine se o PROCON não estivesse informatizado e a pessoa tivesse que ficar na fila andando. Tinham caído para 2 mil e não 200 mil. Aí você tem a Mercado Livre e essa Shopee. Mercado Livre e Facili já assinaram um acordo, vão reembolsar todos os consumidores que reclamaram no PROCON. Todos. E ainda criar um fundo, a Facili, de 250 milhões para modernizar o atendimento e reduzir as reclamações. E a Shopee esteve lá conosco, tá para assinar um acordo, só que eles assustaram. Um acordo, a gente exige que quem faz vendas profissionais e rotineiras tem que emitir nota fiscal. A plataforma chinesa disse, nota fiscal? Falei, Como é que fala, Capês? Se não tiver nota fiscal, vou tirar a plataforma do ar. Porque você tem ali, vende tênis Nico em vez de Nike. Relógio Rolex em vez de Rolex. Bolsa Louis Vuitton. Então, esse é o problema. Bom, Capês, vamos falar de Pix agora? Vamos. E aí eu tenho algumas, elenquei aqui junto com o Denis, formulamos algumas perguntinhas relacionadas ao Pix. Bom, a primeira delas, esse sistema de pagamento fez muito sucesso, só que também virou ferramenta de muitos golpes, né? E muita preocupação, né? Agora, assim, a primeira pergunta relacionada ao Pix. É uma ferramenta segura ao consumidor? Não. Direto, hein? É útil. Nós já passamos 1 bilhão de transações, mas ele não tem estorno. E nós tivemos várias reuniões com o Banco Central, eles ficam chiando, rateando, e o PROCON insistindo, até que eles estão concordando com algumas premissas que nós colocamos. Então, mas das 10 da noite às 6 da manhã,
não pode ter Pix com valor superior a R$1.000. A transação é no máximo R$1.000. Parabéns, vocês deixaram agora a vítima em poder do sequestrador até por mais tempo. Maravilha. Dá para ouvir as autoridades de segurança pública? Dá para ouvir o delegado geral, o presidente do PROCON, que tem 34 anos de carreira no Ministério Público, por favor? Então, nós fizemos algumas sugestões. Então, por exemplo, qualquer pessoa, e não somente quem escolher, qualquer pessoa, só poderá fazer transações via Pix com valores superiores a R$1.000 para contas pré-cadastradas com antecedência de no mínimo 24 horas. Se não, é R$1.000. Então você vai tomar um golpe no final de semana. As pessoas caem no golpe. Elas recebem um WhatsApp com a mesma foto do parente, do amigo ali no perfil. A falsificação é perfeita. O falsário, o golpista já sabe o teu nome, os teus dados, porque estão disponíveis nas redes sociais. Então você cai direitinho no golpe. Aí você faz o Pix, não tem estorno. Cai na conta de um laranja e o dinheiro some. Eu falei para o Banco Central, me dá a lista de todos os CPFs que serviram de laranjas por meio de suas contas. Manda para mim. E aí? Por que não vai mandar? Tem que disponibilizar esse acesso. Nós queremos também que essa regra de contas pré-cadastradas com antecedência de 24 horas para transferências superiores a R$1.000. Por que não vou fazer? E também essa relação. Mas o Banco Central está rateando. Olha os golpes que são aplicados. Você vai numa loja, compra aí o crediário. Acabou de sair de uma loja qualquer departamento, fez um crediário. Hora que você está saindo, você recebe uma mensagem da própria loja. Perfeito, o site está tudo igual. Pague 20% agora. Está liquidado todo o seu débito. 20% da compra total. Esqueça o parcelamento. Cancelamos o parcelamento. Com 20%, você parcelou R$10.000, pague R$2.000 agora e fique livre dessa dívida, porque ela parcelada pode chegar a mais de R$20.000 ao final de 24 meses. Então pague já. A pessoa fica entusiasmada, você foi sorteado, vai perder. Daqui 50 segundos vamos passar para outro. Aí você faz o Pix de R$2.000, é golpe. Ô, Renata, você vai receber um Pix por engano da minha conta? Para você, por favor, você pode me antecipar a volta antes de cair o valor? Eu estou precisando. Ah, perfeito, puxa vida, eu já vou antecipar para você, sim, porque já saiu da minha conta, está me fazendo muita falta. Aí você faz o Pix, só que não vai cair nada na sua conta. E vários golpes estão sendo aplicados pelo Pix. Banco Central, parabéns pela criação do Pix. Por favor, Dr. Rui Fontes, delegado-geral de polícia, e eu estamos esperando o retorno de vocês. Esse da foto aconteceu com todo mundo, comigo, com a minha mãe, com meu irmão, com alunos. Clonaram sua conta, né, mano? Eu passei... Acontece com todo mundo. Coloca a sua foto lá e pede, põe o valor do Pix. Não paguem nunca nada por WhatsApp. Mas o grande problema é a mãe, né? Eu já liguei na hora para minha mãe. Mãe, porque mãe de idade, imagina, recebe lá R$500, faz na hora. E esse tipo de golpe de pague 2.000, depois te damos um empréstimo, sei lá o quê, tem muito aqui em Limeira, a gente tem noticiado no Diário de Justiça. Com muita frequência. Façam isso todos os dias, noticiem todos os dias, as pessoas caem nos golpes, inclusive, até eu que estou orientando, se um dia eu tiver um momento de distração, posso cair num golpe. Sim. Qualquer pessoa pode cair num golpe. Ontem eu quase caí um. Olha que eu não abro o link, quem me salvou foi o Denis, quase caí um. Porque todo mundo, no momento que às vezes pega você. E era um link muito parecido com a dona do domínio original, por exemplo. De uma empresa aérea. Então eles tiram o .br, criam um parecido e a pessoa acaba entrando, né, Renato? Golpe, qualquer um cai no golpe, não tem esperto. Todo ser humano tem durante 1 minuto por dia um momento de distração. Bom, você já respondeu quase todas as perguntas que nós elaboramos aqui sobre o Pix, mas só mais uma que talvez seja até para ressaltar. Os bancos, então, eles, na sua visão, eles estão implementando mecanismos para evitar fraudes e reembolsar as pessoas lesadas? Não. O PROCON considera o banco responsável. Nós tivemos uma pessoa com deficiência que juntou o dinheirinho dela durante 5 anos para comprar o carrinho adaptado, com isenção de ICMS. E recebeu um boleto falso e pagou R$54.000. Foi embora, 5 anos de trabalho.
Falei, mas como é que o banco paga? Não tem um QR Code? Não tem uma checagem de dados? Nesse caso, conseguimos que o banco devolvesse o dinheiro para o cliente. Agora, o que as pessoas fazem? Denis, o que você faz quando você recebe um boleto? Cheio de informação. Você olha o valor só e manda depositar e paga. Não presta atenção no destinatário. Quem é que presta atenção e lê todos os dados do boleto? Então, é outra coisa que o PROCON está orientando através da sua escola, que as pessoas prestem atenção, leiam o boleto, vejam o que você está pagando, para quem você está pagando. O dinheiro para sair da sua conta não é tão fácil assim, não. Tem que ter trabalho, que para ganhar é difícil. Ô Capês, e essa escola, a gente poderia trazer, ela vir para Limeira, ter alguma coisa presencial? Lógico. Porque claro. seria interessante, né? Presencial também. E nós temos vários cursos aqui. Bom, online direto, né? Online podemos fazer vários eventos. E se a escola não vier, vem o diretor da escola. Se o diretor da escola não vier, vem o presidente do PROCON. É isso aí. Alguém estará aqui. Este é o Entendi Direito, um podcast realizado pelo Portal Diário de Justiça, com apoio do Portal Regional News e produção do For Studio. Nós estamos aqui com o Fernando Capês, ele que é diretor do PROCON São Paulo, e ainda temos mais algumas perguntas. Aliás, temos muitas perguntas. Se você pudesse... Aqui não tem tempo ruim. Pode perguntar. Capês, nós mencionamos pandemia, mencionamos o PIX, mas tem outro assunto que está em muita evidência atualmente, que é a LGPD. Qual que é a atuação do PROCON enquanto a LGPD aqui agora começou a punir as empresas? Temos aí questões de vazamentos de dados, vazamento de informações. Qual tem sido a atuação do PROCON referente à LGPD e a sua aplicação? Bom, na LGPD o problema, a gente tem falado para as empresas, cuidado com o encarregado de dados, guardem bem os dados pessoais e personalíssimos que vocês receberem. O vazamento é o primeiro ponto que pode gerar punições graves, principalmente de hospitais, bancos e serviços de proteção ao crédito. A multa pode chegar a 2% do faturamento anual ou 50 milhões. Tem mais a multa do PROCON, que chega a 11 milhões. E realmente é algo que preocupa, é algo sério. E que quando uma universidade, um hospital, um serviço de proteção ao crédito, um banco, uma farmácia recolhe os dados do cliente, ela tem que tomar muito cuidado, porque esses dados só podem ser utilizados para a finalidade a qual se serviu a colheita do dado. Qualquer outro desvio na utilização desses dados caracteriza a responsabilidade. E nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma autarquia federal, mas os PROCONs podem aplicar tranquilamente. Eu tive vários debates com relação... No começo, disseram, não, agora o PROCON não pode. O PROCON pode sim. O PROCON defende o consumidor. Por isso até que tem um projeto de lei apresentado agora no Congresso Nacional querendo acabar com os PROCONs. Que é acabar com a autonomia dos PROCONs. E nós vamos lá, nunca se incomodaram com o PROCON. De uns 2 anos para cá, estão querendo extinguir o PROCON. Acho que estão com medo do PROCON. Porque está atuando, né? Muito. Será? Agora, o PROCON não é um órgão que sai multando alucinadamente todo mundo. Então, tem PROCON municipal em Limeira, por exemplo. Não é para ficar multando a associação comercial, os supermercados. Não, o PROCON é para orientar, para tornar civilizada a relação de consumo, para punir aquele que faz concorrência desleal ao bom fornecedor, para que o consumidor tenha credibilidade, tenha confiança no fornecedor e consuma, porque isso aí é muito importante. Caso contrário, vira uma selva as relações de consumo e as pessoas deixam de investir no fornecimento correto dos produtos, dos serviços, porque elas vão sofrer concorrências desleais por todos os lados. Não, se a defesa do consumidor não fosse boa para o desenvolvimento econômico, o capitalismo, não teria nascido nos Estados Unidos da América em 1962. E o PROCON, ele faz a conciliação. Muitas vezes não precisa nem... Já resolve ali, até para desafogo judiciário. Marta, nós estamos com 24 milhões de processos na Justiça de São Paulo. Então. Custa mais de 10 bilhões de reais dos cofres públicos, dinheiro do contribuinte, para manter o funcionamento da máquina judicial no Estado de São Paulo, para dar conta de 24 milhões de processos. O PROCON está aí para aliviar essa carga. Nós temos conversado muito com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador-geral do Pinheiro Franco,
que está fazendo uma excelente gestão, para que o PROCON possa funcionar até como uma instância obrigatória anterior à propositura da ação. Que falte interesse de agir para quem ingressar com uma ação sem antes esgotar administrativamente a conciliação. Renato, se me permite, você citou multas, Capês. Recentemente teve uma situação que envolveu uma multa inclusive pesada, de mais de 2 milhões, contra o iFood. Inclusive a empresa alegou que vai recorrer, porque achou que foi exagerado. O que aconteceu nessa situação que rendeu essa multa? Culpado da situação, iFood. O iFood teve um problema com moto-entregadores. Muitos, acho que 87, aplicaram golpes nos clientes. O cliente vai pagar, ele põe um 0 a mais, põe outro valor. Às vezes cata o cartão e sai correndo. Usa o celular para filmar a senha e os dados do cartão. Bom, PROCON chamou o iFood. Olha, nós queremos preservar o nome da empresa, não queremos escândalo nem nada. Por favor, reembolsem, não precisa pagar indenização por danos morais. Devolvam o dinheiro atualizado para os 87 clientes que foram lesados e reclamaram aqui no PROCON. E me dá a relação dos motoboys, motoentregadores, que eu vou levar para a polícia. O advogado presente disse, ok. Aí ele foi desautorizado pelo departamento jurídico e disse, não, vamos enfrentar. Tomaram uma multa de 2,5 milhões por uma decisão errada do departamento jurídico. Foram multados em 2,5 milhões de reais. Claro que foram desgastados na sua imagem, porque ao invés de atuarem em harmonia e sintonia com o PROCON, resolveram partir por uma beligerância absolutamente gratuita. Então, o PROCON não quer prejudicar ninguém. Teve uma construtora que lesou um número muito maior, chamamos lá quietinho, indenizou todo mundo, parou. A Facili vai indenizar todo mundo, parou. Então, o PROCON não difama ninguém, o PROCON não tem nada contra qualquer empresa, o PROCON é um órgão que não é ideológico, não é nem de direita nem de esquerda, ele é de direito, protege a lei e temos o maior respeito por quem empreende. Agora, tenham respeito pelos órgãos constituídos do nosso país, do nosso estado. Respeito pela lei. E é melhor até para o fornecedor, por causa do nome. Se já resolvesse esses 87 problemas, estava resolvido e... Não posso terminar esse podcast. A gente está terminando ainda não. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho... Sem falar de 2 pontos. O primeiro deles, não sei se você tem conhecimento ou tem detalhes do caso que aconteceu aqui em Limeira, num supermercado, de suspeita de racismo, enfim, por uma abordagem. O PROCON abriu o procedimento, acompanha o caso, mas a minha pergunta não é especificamente sobre o caso local, é sobre um canal recente que foi recém-lançado no portal do PROCON São Paulo, né, que se chama PROCON Racial. Diga não ao racismo no consumo. Exato. Por que foi necessário abrir esse canal e como está sendo, né, como as pessoas estão enxergando, estão já procurando, elas já estão conscientizadas de que tem esse canal também? Exatamente. Olha, surgiu de vários estudos, eu sou professor da Universidade Zumbi dos Palmares, e o reitor, o professor José Vicente, também é um cientista jurídico, e nós conversamos bastante e detectamos o seguinte: no consumo, muitas vezes o racismo não é um racismo declarado, escancarado, ele é dissimulado. Então, como você falou, a pessoa entra no estabelecimento e ela é seguida pelo segurança, ostensivamente. Onde ela vai? Algum problema? Não, nenhum. Mas está olhando para ela. A hora que ela vai sair, eu vou revistar suas coisas. Não, é procedimento da loja, vou te revistar. Não, se não revistar, você não sai. Se não revistar, você não entra. Mas revista todas as pessoas? Não, ou é só aquele, claro que não. Ou só é aquele estereótipo do cabelo? O racismo dissimulado, a cor. Ele implica em práticas seletivas, discriminatórias. Sim. E principalmente em razão da cor. Esse é um enorme gama
Inclusive eu tenho no vídeo de hoje, que todo dia tem um vídeo, né? É uma moça também que se sentiu completamente humilhada. E aí nós criamos esse site, porque no site Procon SP, a pessoa poderá fazer uma reclamação eletrônica, seja a vítima, seja qualquer terceiro. Você faz uma reclamação pelo site, põe Procon SP. Abriu a página do Procon. Clique em Procon Racial. Você faz a sua denúncia. O que nós vamos fazer? Vamos notificar a empresa para saber... Mas ela precisa já anexar algum material comprobatório ou não? Não. Claro que mas aí também, às vezes, não pode banalizar também? Ela deve fazer... não gostei, só porque não gostei, eu preciso ter algo concreto. Não. É como diz o meu irmão, um amigo meu, Chico Martucci, que fala alto estúdio. A questão é a seguinte. Basta que a pessoa coloque no site Procon SP, clique em Procon Racial e faça uma declaração com algum detalhe. Ela tem que conter verossimilhança. E não pode ser anônimo. Pode ser anônimo, sim. Aí eu vou ouvir o fornecedor. Claro que também vai ter muita denúncia abusiva. Vai ter denúncia falsa. Sim. Ou vai ter denúncia que não chega a caracterizar a discriminação. Mas o Procon tem técnicos especializados e que são, como eu disse, técnicos. Eles vão olhar exatamente com a experiência o que aconteceu. Porque no consumo, o racismo dissimulado, ele não é... A pessoa fica até em dúvida. Será que vale a pena eu reclamar? Eu fui seguida, será que vale a pena eu ir lá reclamar? Fui revistada, mas já não passei essa humilhação, ninguém vai dar atenção. Não foi um crime assim tão ostensivo, a polícia não vai prestar atenção. Vou no estabelecimento e ninguém, por exemplo, me atendeu. Eu fui desprezado. Então, esse tipo de ação nós entendemos que é fundamental. Eu depois vou colocar para vocês, eu não sei se vai dar para colocar aqui para as pessoas ouvirem, mas olha o que nós fizemos aqui, o Procon. Olha essa matéria. São Paulo criou um canal para receber denúncias de casos de racismo em estabelecimentos comerciais. Era para ser um passeio no shopping, mas a compra de uma jaqueta Acompanhe, ouvinte. Uma humilhação para a modelo Carol Tozak. Eu entrei e eu fiquei olhando sozinha e pedi para que alguém me ajudasse. Eu queria poder ter provado a roupa, mas ninguém me auxiliou. Não tinha nunca o meu tamanho de nenhuma peça. É uma pessoa negra. Depois entraram outras pessoas dentro da loja e o atendimento foi diferente. Eles estavam atenciosos e comigo não. Fora da loja, conta que também foi discriminada. Todas as lojas que eu entrava e saía sempre tinha o mesmo segurança esperando, me olhando dos pés à cabeça. Isso é racismo dissimulado. Eu até subi, desci andares, parecia que até eles se comunicavam entre eles, falando a respeito de mim. Eu me senti coagida, parecia que... Veja, não é aquele crime que a pessoa percebe, mas... Eles me fizeram sentir que aquele lugar... Para isso que tem o Procon, para receber essa denúncia. Olha aqui, olha. Eu me senti muito mal, fiquei muito triste. Eles acabaram com o meu dia, de verdade. Porque é muito ruim você ir num lugar, você querer comprar, você querer fazer as coisas, as pessoas não te atenderem bem. Então, eu quero dizer o seguinte. Depois nós vamos veicular vamos mandar o vídeo aqui para o portal de vocês, portal jurídico. Mas a questão é a seguinte. Se não tem um canal de comunicação de defesa do consumidor, essa moça iria onde? Fica a palavra dela contra do estabelecimento. Não, ela está enganada, a gente estava ocupada na hora. Como é que comprova uma suposta injúria racial? Agora, no caso do Procon, o que vai acontecer? Ela fez uma reclamação, nós vamos chamar o estabelecimento, nós vamos ouvir as pessoas. E aí, digamos que fique não comprovado, o estabelecimento escape uma vez. Recebeu uma segunda denúncia. Uma terceira, ele começa a ficar marcado. Aí a reincidência então, pode fazer com que o Procon haja. Nesse caso aqui, me parece evidente que a moça não ia fingir. Então, isso nós chamamos de verossimilhança da alegação. Ela não precisa provar nada. Para mim, a maneira como ela se expressou já cria o que a lei, o Código de Defesa do Consumidor chamam de inversão do ônus da prova. Para mim, está caracterizada aqui a violação ao direito dela enquanto consumidora pelas características da denúncia, os detalhes da denúncia que acompanharam a delação que ela fez. Então, o fornecedor, a loja, vai ter que provar que não fez isso.
Se a loja não provar que não fez, ela vai ser multada. Então, primeiro, você não tem inversão do ônus da prova no inquérito policial e no processo criminal. Mas você tem inversão do ônus da prova na proteção ao consumidor. Segundo, um processo criminal demora anos. No consumidor, a punição é imediata. E a indenização se faz por acordo ali naquele mesmo instante. Então, claro, o PROCON está atento. Um dos princípios que rege a defesa do consumidor é a boa-fé. E não vamos tolerar também que pessoas acabem com essa causa, que é uma causa tão importante, querendo tirar proveito com denúncias falsas. Mas estamos atentos e hoje tem um apoio da Zumbi dos Palmares. E o que eu acho importante, Marta, não é uma ação deste PROCON. Se amanhã eu não estiver na condução do PROCON, se amanhã há uma alternância de poder na administração do Estado de São Paulo, a Universidade Zumbi dos Palmares é a fiscal permanente pro serviço do PROCON. E ela não vai acompanhar, ela é parceira, tem termo de cooperação, ela vai fazer defesa jurídica e psicológica das vítimas de racismo, e o professor José Vicente se comprometeu. Esse é um serviço que não sai mais do PROCON. Que bom. E, Denis, Marta, mas a segunda colocação que eu ia fazer, o segundo ponto, de um outro canal que foi aberto recentemente, sobre denúncias de maus tratos a animais. Sim. E aí também, né, nesse contexto, seria interessante falar sobre embarque de animais. Até a Érica Samara, que é assessora daqui do deputado Murilo Félix, acabou de me lembrar sobre esse assunto. Olha, esse é um tema muito importante. Nós criamos o PROCON Animal e uma das primeiras ações que eu realizei no PROCON foi com a Luísa Mel. Nós fomos até o município de Piedade, perto de Sorocaba, e resgatamos 167 cães que estavam em situação de abandono. Eu tenho um bulldoguinho francês, que é o Bartô. Sempre publico nas redes sociais. Então eu tenho paixão pelo meu cachorro. Eu chego à noite, chego às vezes da universidade, chego meia-noite, meia-noite e meia, ele está lá me esperando, chego de manhã. E a fiscalização do comércio de animais é algo muito importante, porque eles são maltratados. E o artigo 39, inciso 10 do Código do Consumidor diz que configura a prática abusiva o fornecimento de serviço ou de produto em desacordo com normas ambientais, legais e regulamentares. Nós temos um PROCON que fiscaliza a venda de madeira ilegal no Estado, sem o documento de origem florestal, DOF. Nós temos um PROCON que fiscaliza maus tratos contra animais. Quando eu fui deputado estadual, eu criei a Promotoria de Defesa Animal, que até hoje está em vigor. É importante que os parlamentares se dediquem a esta causa, sim. É algo que, normalmente, pesquisas mostram que, estatisticamente, pessoas que têm histórico de violência contra animais se tornam criminosos quando viram adultos. Inclusive serial killers. Porque isso demonstra uma desumanidade muito grande da pessoa. Então, é uma área importante, tanto que você vê que existem muitos parlamentares... Capês, tem uma dúvida muito recorrente em relação a viagens que não foram remarcadas, reembolso. Tem no PROCON alguma empresa aérea ou de viagens que foi feito algum acordo? Olha, elas estão fugindo do PROCON que nem diabo foge da cruz. Bom, muita reclamação. As estrangeiras, a Itália já fugiu lá para Roma. Então, as empresas estrangeiras não estão indenizando, viraram as costas para o PROCON. Nós estamos metendo 10 milhões de multa em todas elas, mas nós não estamos conseguindo. Elas pagam. A lei é clara, a lei diz, cancelado o voo, ela tem que devolver o dinheiro da passagem em até 12 meses a contar da data do voo cancelado. Tem que devolver. Tem umas, me disseram a Aeroméxico, eu falo mesmo, entrego mesmo, que ela vai enrolando. Quando chega eu no gosto de gente assim, que conta tudo. Não, eu não tenho tempo ruim. Quem não gostar, que dá nome. As empresas de cruzeiro também, MSC. Então, essas, eu vou falar delas daqui a pouco. O que acontece? Deixa passar o 12º mês e vai embora. E não tem posto de atendimento aqui. Então, não compre passagem de companhia aérea que não tem sede aqui e entre no PROCON para ver o número de reclamações que ela tem. Os cruzeiros estão sofrendo com o seguinte, eles venderam 100%
dos ingressos, né, da companhia. E as pessoas estão lotadas. A Anvisa falou, só pode entrar 75%. Aí vieram me procurar. Aí eu falei assim, olha, você tem que honrar os primeiros 75% que compraram. E os últimos 25% que não vão poder entrar por medidas restritivas, devolva o dinheiro ou recoloque. Nos termos da legislação, que a lei proíbe o reembolso em caso de eventos e shows, ofereçam outro cruzeiro, negocie com ele, mas aí você não sofre nenhum tipo de responsabilidade, porque o direito administrativo trata isso como fato do príncipe. É uma norma superior que veio e ele é obrigado a atender. Aí eles ficaram gratos, né, porque a orientação do PROCON. Aí fala, doutor, nós vamos dar uma cabine pro senhor. Vai o show do Wesley Safadão. Eu vim te falar, O Wesley Safadão, não. Qual outro? Eu falei, olha, você me desculpa, eu não posso aceitar, mas também não faz muito meu estilo. Mas boa sorte aí e se divirtam. Denis. Tem uma situação que eu acho que é mais recorrente do que a questão das viagens suspensas, principalmente na pandemia. As ligações indesejadas. Então, é assim, eu acho que algum internauta que nos acompanha aí... Capê, sinceramente, eu chego a bloquear uns 3, 4 números por dia. 3 é pouco. Por dia. Pouco. E mais 20. Não, e eles arrumam, assim, tecnologias que falam, alô, parece uma voz de verdade, aí é um robô que tá por trás, você vai desligando, desbloqueando. E o que você fala depois que você percebe que é uma gravação? Ah, gente eu não posso contar o que eu falo. Aí eu desligo e bloqueio. Gente, é uma coisa que deixa todo mundo indignado. O que o PROCON tem feito nesse sentido para notificar essas empresas aí? Ô, Denis, é o seguinte, eu imaginei que o serviço de bloqueio do celular do PROCON, quando eu não estava no PROCON, era um bloqueio técnico. Eu boto meu número de telefone lá, tá bloqueado, não recebo mais ligação. Isso não existe. Não tem tecnologia para isso. O bloqueio de celular, eu mudei o nome, não é bloqueio, é não me ligue. Então é o seguinte, você entra no site PROCON SP, vai lá no não me ligue, clica o não me ligue, e coloca o teu número e ao lado o seu CPF. Espera 30 dias, os caras continuando a te ligar. Mas você tem que esperar 30 dias. Que a gente chama a vacatio legis da proibição. Ou seja, o período que o fornecedor tem para entender que você colocou o teu nome lá, o teu número lá, que ele não pode ligar. Depois de 30 dias, ele vai continuar te ligando. Mas a cada ligação que você receber, você faz uma reclamação do número. Nós levantamos qual é a empresa e multamos a empresa. E muitas estão recorrendo contra essa multa, mas não estão conseguindo nada. Então é um serviço que pune quem te perturba, quem te liga sem sua autorização, mas não impede a ligação. Então muita gente, Denis, fala, esse serviço do PROCON não funciona, eu coloquei lá e continuaram me ligando. Sim, filho, você tem que esperar 30 dias, fazer a reclamação eletrônica e eu vou multar a empresa. Se continuar te ligando, reclama de novo, eu multo a empresa. Mas eu não quero. Ela tá te perturbando, perturba ela também. Olha, informação super importante. Dica, né? Fica a dica. Em vez de bloqueio de telemarketing, eu vou mudar o nome. A vingança do perturbado. Isso! Mas olha, perfeito. A gente mesmo. Se todo mundo fizer, imagina a quantidade de muda. Vai pesar empresas, e vai parar, né? Sim. Ou melhorar. Bom, a gente tem ainda um tempinho para uma última pergunta, Marta. A grande pergunta era essa das passagens aéreas e dos pacotes. Tem alguma diferença? Não, as companhias turísticas estão na mesma situação, né? Você tem que renegociar a sua ida a um outro pacote ou ao mesmo numa outra época. Tem 600 mil pessoas empregadas aqui nas agências de turismo, elas iam quebrar. Sim. Então a legislação, no caso de eventos, espetáculos, pacotes, ela proíbe o reembolso. Então você tem que usar aquele valor para como crédito para um outro pacote. Agora, tem situações extremas. Aí nós chamamos a companhia, aqui não tem, a pessoa nem mais tem uma condição, iam viajar, era uma viagem de lua de mel, morreu o cônjuge do namorado, então nós temos agora que devolver o dinheiro. Normalmente temos tido sucesso com isso, com bom senso. E a responsabilidade, nesse caso, vai ser solidária, né? Vamos dizer, CVC e a companhia aérea... Todo mundo. O Código do Consumidor prevê responsabilidade solidária em toda a cadeia de fornecimento. Isso é super importante. Denis. Tem uma questão recente também, não muito recente, mas que causou bastante polêmica, que foi a atualização de termos do WhatsApp. Eu me recordo até que o PROCON chegou a requerer dados e informações da empresa Facebook, né, sobre essa situação.
Capês, como que ficou isso? Os consumidores aceitaram bem? Há reclamações desses novos termos do WhatsApp? Olha, nós chamamos lá o pessoal do WhatsApp, apertamos e eles garantiram que não há risco de invasão de dados, que isso era lenda, não tivemos como comprovar o contrário, dando várias informações técnicas e hoje os consumidores acabaram aceitando isso. A verdade é que não há nada que é eletrônico é seguro. Não tem site seguro, não tem Pix seguro, não tem... Quem garante segurança total, na verdade, está fazendo uma propaganda enganosa. Porque uma vez que você entrou num negocinho eletrônico, computador, celular, tudo pode se tornar devassável. E é preciso tomar cuidado. Fernando Capês, muitíssimo obrigada por sua participação nesse podcast. A gente espera realmente que você volte mais vezes, porque assunto é o que não falta, né, Tantas Marta? perguntas, mas a gente sabe que tem um tempo. Então, selecionamos as mais imediatas, né? A gente espera realmente que você volte para a gente fazer um novo podcast, um capítulo 2 aí, tá bom? Capítulo 3. 3 também, fazer uma Engraçado, série, né? Eu levei minha filha mais nova, Maria Eduarda, lá para Orlando, quando nós ficamos o dia inteiro lá na Disney World, lá, a hora que nós saímos, ela falou, papai, já acabou? É mais ou menos assim. É a mesma pergunta que eu falei, já acabou? Foi tão rápido? Mas a gente pode continuar se você quiser. A gente sabe que você tem uma agenda, mas pode continuar. Não, acho que foi muito bom a gente ter participado desse programa. Quero agradecer a vocês, me colocar à disposição para responder qualquer outra dúvida. Reiterar que se as pessoas no nosso Instagram podem ter acesso, é gratuito. No YouTube, Fernando Capês BR, você vai assistir a mais de 100 aulas de direito penal, de processo penal, temas atualíssimos, de aulas de 1 minuto, de 5 minutos, de meia hora, até de 3 horas, pode dividir, tudo de graça para a sua formação. No YouTube, Fernando Capês BR. No Instagram, você vai ter os artigos todos. Eu vou escrever o próximo artigo, que sai amanhã no site do Conjur, quinta-feira, acho que é dia 2, se não me engano, na semana, quinta-feira, vai sair publicado o meu artigo sobre a nova lei de improbidade. Será que a prescrição retroage ou não? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Então, entrando no Instagram, @Fernando Capês, vocês vão ter acesso a todos os meus artigos de consumidor, de direito penal e todos os vídeos. Tá legal? Então, muito obrigado, Renata, Marta, Denis, e até uma próxima oportunidade. Qual Parabéns é pelo o portal. seu alerta, assim, geral, máximo, curto, objetivo para o consumidor? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Isso vale para tudo, né? O fornecedor, no comércio, que move o comércio é o lucro. Ninguém faz caridade para ninguém. Cuidado com ofertas miraculosas. É isso. Marta, uma boa noite para você. Boa noite, Renata, boa noite, Denis, boa noite, Fernando Capês. Muito obrigado, gente, tem muita informação. E a dica, olha, Procon SP, hoje é muito fácil, a gente mesmo esquece disso, e todas as dicas que tem no Instagram e Facebook. E eu tenho essas dicas no meu WhatsApp, porque o professor Fernando ele tem um grupo de WhatsApp, até os alunos recebem todas essas dicas, isso é muito importante, esses vídeos, mas tem tudo lá no Instagram e no Facebook, então... Tem que usar tecnologia, né, para disseminar a informação correta. Usam para tanto golpe, fake news. Então, temos também que utilizar todas essas ferramentas para propagar a informação adequada. Denis Martins, uma boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite, Marta. Boa noite, doutor Capês. A todos que nos acompanharam até agora. Renata, mais uma vez, um tema construtivo e de bastante utilidade. E a gente vai cobrar o seu retorno, tá bom? Prometido. Então tá certo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Este foi o Entendi Direito, um podcast realizado pelo Portal Diário de Justiça com apoio do Portal Regional News e produção do For Studio. Na próxima quarta, nós voltamos com um novo tema e um novo entrevistado. Uma boa noite para você. Boa noite.